VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, @Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, estamos aqui no 9º episódio do VCast, um podcast da Vanguarda Comunicação, com vários ilustres convidados aqui. O tema de hoje, inovação no varejo sem gourmetização, com Fernando Ferreira e Walter Garcia. Participação especial do meu convidado aqui da Vanguarda Comunicação, meu parceiro da Labuta Diária, Leonardo Marcel, o homem da criação, da redação, da pauta, do tráfego. E nós vamos desmistificar esse assunto aí, que as pessoas acham que inovar na empresa tem que contratar a NASA para fazer alguma coisa, né? Tem que... Não precisa, né, cara? Ainda com a boa para fazer. A planilha de Excel, o cara consegue fazer um negócio bem interessante, né, Fernandão? Bem, primeiro eu vou me apresentar aqui para a galera que está ouvindo a gente. Me chamo Fernando Ferreira, trabalho há 20 anos aí no varejo, né? Uma pegada mais no varejo farma, desde 2002, né? Não vamos fazer muita conta quanto a idade que eu tenho, depois vocês fazem uma conta aí, olhando os cabelos brancos. Eu não era nem nascido ainda, mas vamos lá. Então, e de lá para cá a gente fez muita coisa, errou pra caramba, e aqui eu vou contar um pouquinho desses erros aí, né? Acho que eu gosto muito de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem um poema Animal, é a tabacaria, que ele fala assim, é um poema gigante, não dá para recitar todo, mas tem um pedaço que eu acho animal, que ele fala assim, eu não sou nada, nunca serei nada, mas meus amigos não. Meus amigos são sempre campeões em tudo. Então, pessoal, vou combinar com vocês aqui, que acompanhar a gente aqui pela próxima meia hora, uma hora aí, enfim, a gente vai contar um monte de coisa que deu errado. E aqui do meu lado, meu amigo Walter Garcia, que a gente já se conhece bastante nesse varejo aí. Conta um pouquinho aí, Walter, de que geografia você é e por que cargas d'água você está aqui na maior metrópole da Amazônia. Eu sou do mundo, né? Sou um aprendiz aí na história do varejo. Vim para o varejo farmacêutico em 2008. Sou um administrador, contador, pós-graduado em finanças, mas que eu sigo a linha do Fernando aí, eu acho que o aprendizado diário, nada substitui o empreendedorismo e o aprendizado diário, né? Então, estou nessa história aí na estrada para aprender. E, como diz o Fernando, acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E do que a gente puder nesses próximos minutos aí compartilhar das pedras que a gente já tropeçou, acho que vai ser uma baita de oportunidade. Do que eu te agradeço. Te agradeço também, Léo. Opa, tamo junto. Pô, eu tô feliz aí pela oportunidade aí. Obrigado, Breno, né, de estar numa conversa aí, com certeza para aprender, para trocar uma ideia aí com figuras representativas aí desse mercado aí que faz parte do nosso dia a dia, né, Breno? Lá na Vanguarda. Com certeza. Farmácias são parte do nosso dia a dia. Inovação está no DNA desse rapaz aí. Todo dia ele manda um link diferente lá. Ele dá desafios legais, né? Breno, olha esse cara de Moscou aqui, olha esse drone na China, vamos arrumar um negócio desse. Tá legal, irmão. A generosidade sua aí já. Consegue fazer. Fernando, de fato, é um cara criativo. Não é? Eu lembro que quando eu comecei nessa história de varejo, né? E assim, galera, que você que está ouvindo a gente aí, vou contar alguns casos aqui de varejo de farmácia. Se você tiver um amigo aí, algum cliente, você também vai em drogaria, vamos contar um pouquinho sobre isso, mas fica tranquilo que a gente não vai ficar chapado nesse único canal, não. Então, se você tem aí um negócio de varejo, você está empreendendo aí, fica aí que vai ter um monte de conteúdo legal para vocês e relevante. Então, vou começar aí contando um pouquinho dessa história de drogaria ser um segmento que passou aí com mais resiliência pela pandemia, né? Outra coisa, galera, que você está ouvindo a gente aí, não vai ter aqui nesse podcast nenhuma pergunta de o que vai vir depois da pandemia ou o que é a pandemia. Vocês já ouviram podcast pra caramba sobre isso, então se você já é fera nesse assunto aí de pandemia, fica tranquilo, fica aqui, porque a gente vai tentar tratar esse assunto de outra maneira. Então, drogaria, galera, é um ponto de varejo que tem muita frequência. Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês aí. Seu colchão na sua casa agora, para um minutinho e pergunta aí quanto tempo tem o teu colchão na tua casa. Se o teu colchão tiver alguma coisa próximo de 5 anos, eu vou fazer uma profecia aqui para você. Você está na hora de trocar o colchão. 5 anos é o tempo médio de um colchão. Imagina agora
que você é um cara... Até o Nippon Flex, aqueles carão assim... Cara, 5 anos é o... Não é bom não, né? Os caras dão garantia eterna, Fernando. Cara, mas 5 anos... Experimenta passar 5 anos no colchão, que os acros já te conhecem pelo nome. Já vem cá e tal, faz massagem. Um colchão, ele tem uma baixa recência de compra. Então, vamos imaginar o varejo aqui. Estou falando um pouquinho de varejo, puxando um pouquinho para o nosso negócio que é a drogaria, mas não ficando só no negócio drogaria. Bem, se eu sou um vendedor de uma loja de colchão, estou conversando com o Walter aqui do meu lado. O Walter acabou de chegar em Manaus, está vindo de Minas aí, vai ter que vir com a mudança, precisa de um colchão. E o Walter não compra esse colchão com o Fernando, a janela de venda por volta daqui vai ser só daqui a 5 anos. Beleza? Sim. Alguns produtos, né, como tênis, por aí tem uma janela menor, mais ou menos 1 ano, celular 1 ano, né? Carro 3. Carro 3. Então, drogaria, galera, a recência é infinitamente maior. Se você estiver em casa agora, pegar aí um medicamento e olhar, você vai ver que ele tem 30 comprimidos, 60 tomando 2 por dia. Então, a frequência que um varejo alimentar, o varejo de medicamento, ele é muito maior. Isso é uma bênção e uma maldição. Porque todo varejo que tem uma recência muito grande, você acha que eu posso entregar um produto para esse cliente e aí se eu não cumprir meu ticket médio com esse cliente, eu vou cumprir com o próximo, porque está sempre vindo cliente ali, né? O vendedor de colchão não, cara. Ele tem aquele cliente, aquela hora, então tem que deixar uma energia enorme nisso daí. Trazendo algum exemplo aqui para a cidade de Manaus, eu não estou em Manaus há tanto tempo, mas conheço algum ponto do varejo aqui, alguns varejistas de linha branca começaram a trazer para o seu negócio elementos que gerassem frequência. Então, são lotéricas, muitas vezes drogarias, porque a recência é importante para esse tipo de negócio. E aí, para eu não ficar monopolizando a conversa aqui, eu pergunto para a mesa aqui, o que você pode fazer num negócio que tem muita frequência? Eu vou perguntar aqui para o Walter, e depois eu passo para o Leonardo e para o Breno. Qual que é a bênção e a maldição do negócio que tem muita frequência? Toca aí, Walter. Fernando, eu acho que o primeiro ponto da conversa é o seguinte. Nós somos privilegiados num segmento que o varejo, né, de uma forma mais geral, mas nós somos privilegiados, falar no sentido da drogaria em si, porque o pessoal fala, um segmento cross-crise, vou voltar lá no seu ponto do colchão. Mas acho que pouca gente se perguntou, por que drogaria é um segmento cross-crise, né? Que supera todo tipo de crise, passou pela gripe espanhola lá atrás e vai passar pelas próximas que houver. Nós não precisamos entre o bem de consumo que a gente oferece, a gente não tem um meio de financiamento. E acho que aí entra a pegadinha do colchão, apesar do ticket médio, mas se o cara precisar de tomar um comprimido para pressão arterial e ele ficar sem tomar, pede dinheiro até para a sogra, para o sogro, mas ele dá um jeito de consumir. Então, o nosso segmento ele é abençoado por isso. De outro lado, cara, vou para outro ponto que você traz direto também, Fernando, nas nossas conversas, que é com relação à questão da posse e do serviço. Né? Então, o varejo de alto fluxo, também para não ficar monopolizando a conversa aqui, que gera muita demanda, muito tráfego dentro das lojas, oferecer a experiência de compra com um serviço que pontualmente você teria que ir a outros lugares para encontrar, e você começa a encontrar no lugar só, né? Começa a fazer todo sentido. Que acabam virando malls dentro de um mall, né? Dentro de um próprio negócio. Mas esse movimento muito grande também sacrifica um pouco a margem de você trabalhar os produtos, porque você tem um alto giro ali dos produtos, mas em compensação a margem você tem que vender mais, pouco, né? Tem que vender mais. Vender mais. O varejo... Mas o especialista é você aí. Não, cara, mas você está fugindo da pergunta. Eu falei você é, por acaso, uma agência que atende vários clientes que tem essa... A pergunta não fuge ainda, eu vou responder a sua, mas a pergunta anterior é: um varejo de alto fluxo é uma bênção ou uma maldição? Cita um exemplo de uma bênção, que é legal ter um varejo que tem um fluxo muito grande, mas dá um exemplo de uma maldição também, que é o cara que tem muito fluxo. Tem que ter um serviço bom para segurar, né, Fernando? Porque, a exemplo do colchão, o cara vai lá e não volta mais. Se ele for mal atendido, se não houver essa percepção de valor, de experiência de compra, por que você voltaria no lugar onde você foi maltratado? Ou você não teve a atenção que você acha que alguém do seu bolso, independente de qual classe econômica você pertença, você merecia ter. Se o cara vai ali trocar aquela televisão, que a televisão o sonho do... Quantas pessoas já conversou, Fernando? Uma vez foi contratar um cara e ele falou para mim que o sonho dele, da vida dele, era trocar de celular. Então, o sonho do cara é limitante, não, para ele era um grande sonho e era importante, mas imagina agora esse cara, o momento da vida dele aí na loja, trocar de celular. E o cara vai lá trocar por um celular de ticket médio de 500, 800 reais. Na época eu me prestei a entrar no site e ver que o celular custava R$799. Você imagina se o cara vai na loja e não entende a importância de ser levado na porta, né?
São detalhes. Ele teve sua família. Olha, vamos trocar de celular. Vamos voltar aqui. Mãe, pai, olha, eu tô trocando de celular, né? E você vê, né, Fernando? Como é que a gente aprende com os erros. Eu achava que na época era um pensamento que eu vou chamar de medíocre. Mas não é um pensamento medíocre. Era do pensamento do cara. Faz todo sentido para o cara, dentro do contexto importante para ele, da experiência de compra. Ó, o Breno tá aí de canto, entendeu? Cara, pensa, já te deu um tempo para pensar. O Walter ajudou pra cacete aqui. Te deu um tempo para pensar aí, velho. Bora agilizar aí. Tem uma energia também que é gasta para esse né, negócio onde você tem que estar todo o tempo ali com o cliente, né? E alimentando ele o tempo todo. É uma energia maior também, né? Que você tem que fazer isso para esse cara voltar. Leonardo, então, de fazer diferencial disso aí, se esse cara está sempre procurando também, ele está sempre tendo uma possibilidade de experimentar um novo serviço. Olha, assim, é uma bênção, né? Ter fluxo. Imagina quem está ouvindo a gente agora falando, pô, tem um maluco lá falando que como é que cliente na loja pode ser uma maldição, né? Então, é uma bênção, sem dúvida. Tu abrir um varejo de alto fluxo e no dia 2 tu tem que dobrar a quantidade de atendentes ali. Sem dúvida que é. Isso cega. Porque tem uma frase de uma Guimarães Rosa que ele fala assim, o animal alimentado adormece. Então, você acaba ficando preguiçoso, você não inova, porque um varejo que tem alto fluxo é aquele cara lá do passado que era a única drogaria, o único banco, a única oficina da cidade que tinha uma fila enorme e ele dava uma banana, atendia quem quisesse, ia dormir meio-dia, puta que saco, tem um cara aqui que vai querer comprar de mim, eu vou ter que atender. Então, o grande fluxo, ele amortece o empresário, ele amortece o funcionário, porque ele sabe que se eu não vender para aquela pessoa, aquele CPF na minha frente, eu vendo para o outro. Então, nesse sentido, quando você tem um varejo de grande fluxo, você tem que ter o teu time muito claro para não cair nessa pegadinha de achar... Muito acontece muito. Agora a gente está aqui no dia 25 de agosto, um período do mês que quem trabalha com venda sabe, no varejo, que não é tão forte. O que acontece? Tá ruim. O movimento tá fraco. Não tá tendo ninguém. Como se fosse uma pessoa, né? A gente acaba achando no mercado, o mercado tá fraco, como se fosse uma pessoa. Só que continua. O fluxo grande... Para alguns varejos, quando ele... fluxo grande, eu falo o seguinte, a loja atende, sei lá, todo dia 500 pessoas. Aí um belo dia atendeu 400, aí o cara, tá fraco. Só que 400 pessoas para outros varejos, o cara vende a mãe para ter aquele fluxo. Só que eu não estou aproveitando. Então, esse é o ponto que eu falo da bênção e da maldição. Você amortece. Vou dar um número aqui, porque o que foi combinado que a gente teve aqui nesse podcast ainda há pouco, né, que a gente veio para cá, foi assim... Vamos falar coisas que no dia seguinte a pessoa pode ouvir lá. Deixa eu fazer aqui na minha conta. Então, eu vou fazer uma provocação para ele estar ouvindo a gente aí. Amanhã, tenta pegar os cupons fiscais que saem do teu negócio e procura saber, se você trabalha com varejo, quantos itens tem dentro desse cupom. Esquece média. Média é burra, né? Aquela coisa de cabeça no freezer, pé no forno, na média está 36 gramas, mas está morto. Não é a média. Põe alguém para contar quantas pessoas estão saindo da tua loja que estão levando só um produto. Se você faz parte de um varejo de alto fluxo, e você está me ouvindo e por acaso é uma drogaria, eu vou me atrever a dizer qual o resultado que você vai ver amanhã. 55% das pessoas que saem da tua loja só levam um produto. Ok? E aí, tu pode ter um vendedor lá que está só trocando remédio, caixinha por remédio, ou só entregando um vendedor de autopeça, só entregando. E ele, quando tu chega assim, ele já tem a comissão dele garantida pelo volume, não está fazendo uma pós-venda, Walter, não está fazendo encantando o cliente, está só trocando caixinha por dinheiro. Aí tu chega assim, como é que eu melhoro isso? Amigo, você entende que aquele cara está com um grande volume de atendimento na loja e não está tendo tempo para fazer o atendimento correto, você tem que ter uma decisão de colocar, de repente, mais uma pessoa para atender. Só que esse cara que está no balcão, sabe quando que ele vai topar, vai te avisar disso? Nunca. Porque ele já está garantido a grana com ele, entendeu? Então, aí tu tem que ter a percepção de dizer, cara, grande fluxo é uma bênção, é uma maldição. Que oportunidade que esse grande fluxo está me cegando. Tem um ponto, Fernando, que acabamos que... Me apresentei, não me apresentei, né? Mas eu conheci esse cidadão em 2010, trabalhamos na Extra Farm, em Belém. Eu fui para lá na ocasião para operar a venda dela para o Grupo Ultra, ela foi para dentro do Poço Piranga. Mas por que me ocorreu isso, Fernando? Você falou do cara pôr um contador de pessoas na loja, mas aí esse sujeito aqui teve uma ideia genial do seguinte, mas de repente eu não tenho a pessoa para pôr, a grana para pôr lá. Esse cidadão fez a gentileza de pôr um cara acordando mais cedo para pegar o primeiro cupom da loja
que ele sai com o número de série, e o último cupom da loja. Esperava a loja, ia lá e comprava um Mentos, um chiclete, de tal forma que o Fernando passou a saber quantos cupons a loja emitia no dia. Então, muita gente, Fernando, aí vou puxar uma sarda pro lado de executivos que vêm de uma linha que eu fiz uma transição de finanças para negócio, e muita gente acha que, poxa, eu vou buscar um referencial de mercado na bolsa, e nossa bolsa ela é muito pobre no sentido de ter poucas empresas e a abertura do número ainda, por mais que ela seja pública, não quer dizer que ela seja clara. Então, às vezes, mesmo você tendo um açougue, Fernando, você vai se comparar, você vai olhar lá o número da Friboi, você não vai se encontrar lá. Mas, às vezes, você tem um cara do lado ou no quarteirão seguinte que faz o mesmo negócio que o seu, compra o primeiro cupom dele, o último, e você vai ter uma ideia de quantas pessoas passaram por ali sem ter que vigiar a loja o dia inteiro. Eu aprendi isso contigo, camarada. Poxa, obrigado. E é, assim, sensacional, porque você vai ter uma estimativa, pelo menos, de quantas pessoas passaram por lá. E se o negócio dele, se o sortimento dele for análogo ao seu, você pode inferir que o ticket médio dele é próximo do seu. Você vai ter ideia do tamanho do negócio do cara no dia. Você extrapola isso por mês, você extrapola isso por ano. Você sabe o tamanho do cara sem conhecer o negócio do cara. Enfim. Uma dica top aí, né? Para o cara que tá ouvindo aí. Isso que é da cabeça do Fernando Pessoa aí. Imagina, o Walter é um cara muito gentil aí. E é muito difícil. O Walter vem da parte financeira e eu sou marketing e a parte comercial. Conseguir fazer com que essas pessoas sentem numa mesma mesa, tomem uma cerveja, não fique com animosidade é muito raro. Então, o marketing ele é, eu sempre digo assim, né? O DNA da Vanguarda, o Léo pode falar por mim, mas ele sabe que a gente é muito voltado para vendas, né? A gente não fica concorrendo a prêmio. Eu quero ganhar um prêmio do melhor comercial. A gente fica uma loucura quando a gente é convidado. Se tu quiser dar um prêmio para a gente de melhor cliente, eu aceito. Não tem problema. O Willi Garcês. E o que acontece? O nosso maior prêmio, cara, quando tu manda aquele boletim lá das vendas, que a gente tá, batendo recorde, que tá crescendo. E para mim é o melhor prêmio, porque eu sei que, estou garantido aqui o meu trocado. E a equipe fica feliz também, né, cara? E a equipe fica feliz, compartilha com o time. Recentemente aí a gente ganhou várias posições aí no mercado varejo aí que vocês... Não, você faz questão. Isso é legal de falar de agência, tá? Que assim, o Breno e a Vanguarda, né, eles conhecem o negócio, eles estão ali dentro. Então, assim, só para pegar um gancho que você falou, ano passado, o grupo Tapajós, né, da qual a gente trabalha, eu e o Walter, né, eu como diretor comercial e o Walter agora como diretor de planejamento, ele tem um ranking todo ano, né, e é importante para todo mundo que está ouvindo a gente entender no seu segmento quais são as réguas que medem o seu segmento. Então, se eu trabalho no mercado de tinta, qual é o campeão de venda de tinta aí, eu quero melhorar. Eu sou um pet shop lá no Parque 10, legal, mas então chegou a Pets aqui, como é que a Pets se posiciona? É legal olhar para isso, né? Então, acho que não é o pequeno que é engolido pelo gigante, mas é aquela história que a gente já sabe, é o lento engolido pelo ligeiro. Quando você tem essas réguas, você começa a se comparar melhor. Então, todos os anos no Brasil tem um anuário que mostra as 300 maiores empresas varejistas do Brasil. Esse material é gratuito, de repente pode colocar no link do podcast, a gente manda aí, é super tranquilo. E em 2020, o Grupo Tapajós, gente aqui de Manaus, Amazonas, gente daqui que emprega mais de 3 mil amazonenses aí, e empregou muito mais gente na crise da pandemia, enfim. Ele era a empresa número 247. Eu fiz um esforço danado para decorar. Nossa, né? Do 147ª empresa varejista do Brasil, né? Enche de orgulho, sem dúvida. E no ano de 2021, galera, a gente subiu 120 posições. Eu digo que agora só faltam 127 posições para a gente ser o primeiro. Né? Então, enfim, quando eu falo isso como é que eu estou no meu negócio em comparação do líder, cara? Tem alguma coisa no líder que eu posso fazer melhor do que o cara? Sempre pode, sempre pode. O Grupo Tapajós, ele tem hoje em Manaus 110 lojas. E não é incomum eu entrar numa farmácia independente, que também é nosso cliente, porque a gente também tem uma vertical de atacado, e encontrar um negócio ali que eu disse, caramba, não tinha pensado nisso ainda. Então, esse visitar o grande para aprender, porque você é pequeno, e visitar o grande, e vice-versa. Isso aqui não tem que acabar nunca, né? Daqui a pouco a gente volta para o nosso grande tema, que é assim, como é que eu faço inovação sem gourmetização, né? Que dá para fazer muita coisa, cara, sem você... Não tem que ter um mega investimento, não tem, é você olhar para o teu negócio, ver as melhores práticas e encaminhar. Daqui a pouco a gente dá uns exemplos disso. E Fernando, ainda falando sobre o Grupo Tapajós, cara, a gente... É uma coisa bem interessante que a gente está numa região assim que logisticamente não é privilegiada, né?
E o Grupo Tapajós consegue adentrar aí, né? Em lugares muito longínquos, né? De forma que é sem correndo risco, aliás, de ser bairrista, né? Mas é uma satisfação grande para a gente que mora aqui, né, cara? Olhar uma empresa que conhece, né, dessa nossa geografia, consegue realmente, porque a gente está falando hoje, a gente é tentado a falar das lojas, né? Mas o Grupo Tapajós tem como distribuidora... São 3.280 clientes que a gente tem contato em toda a Amazônia Legal. Exato. Então, o remédio que chega para o cara lá na ponta do interior... Tem muito do Grupo Tapajós aí, né? Tem um papel aí social, inclusive. Tem um né, papel cara? social e assim, eu tenho... Assim, não está combinado aqui, o podcast não tem esse roteiro combinado, galera. Você falou um negócio que me fez lembrar muito de uma situação. E aqui, ó, mais uma vez, quem está ouvindo a gente, tá? Isso aqui não é mexendo do Grupo Tapajós, não. É um bate-papo que a gente está tendo. Não dá para a gente deixar de abordar isso, então, né, cara? Vou falar em passando esse caso e a gente volta para aquilo que, enfim, vale a pena você chegar na manhã cedo e colocar na loja. Mas isso aqui eu acho legal comentar. Manaus foi uma cidade que sofreu de forma absurda com a pandemia. Absurda, né? Não precisa de ficar rememorando isso. Quem mora em Manaus sabe o que a gente passou. Nenhum telejornal, nenhum veículo de imprensa pode retratar o que a gente passou aqui naquele período maluco de janeiro a março. E havia alguns grupos de medicamentos que eles tinham uma procura absurda. O volume de medicamentos que você tinha lá, vendia 1.000 por mês, saltou para 1.000 vezes isso. Você não vou aqui falar nomes, não cabe, mas assim, havia uma demanda absurda para todo tipo de produto que pudesse ajudar no tratamento. E aí o Grupo Tapajós tomou uma atitude que eu achei muito legal. Assim, pouca gente sabe disso, né? Para você trazer qualquer coisa para essa geografia, você leva medicamento que sai de Goiânia, de São Paulo, de outros pontos do Brasil. Me corrija aí, Walter, se eu estiver falando bobagem. Leva 30 dias no mínimo. Isso aí. 30 dias. E o Walter, nessa época, trabalhava em Minas Gerais e sabe como era complicado tu comprar máscara, tu comprar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? E trazer para Manaus era assim, tu tinha que conseguir que um laboratório te atendesse e tinha que vir aéreo, porque nada dava para vir pelo meio convencional. Então, fazer frete aéreo é absurdamente caro. E aí, uma coisa muito legal que a gente fez na época, assim, a gente pegou esse produto, colocou para vender pelo preço que ele era vendido antes. Segurou, né? Tipo assim, a crise passa, a tua imagem fica. Essa dica eu dou para vocês aqui. Assim, quantas empresas aí que não tiraram algum tipo de proveito disso, e aí a crise passa e tu lembra como é que o amor à marca fica disso. Então, o Grupo Tapajós, senhores, ele é 50% desse mercado de medicamento nessa região, como você falou, tão complicada de logística. Então, a gente sabia do papel social que a gente tinha. E entender que travar o preço naquela margem era uma forma de garantir que nenhuma outra empresa se atrevesse a vender mais caro. E a gente fez isso atendendo também, como você falou, cliente de toda a geografia, do interior, lá na divisa com a Colômbia, na fronteira com a Colômbia, até o cara da farmácia independente aqui do lado. A gente entendia que o nosso propósito tinha um sentido maior. Se tivesse feito diferente, ia puxar uma atitude também de todo mundo do mercado que ia acompanhar, né? Se os preços aumentam, todo mundo vão na onda, né? Tem um outro ponto aí, Léo, que carregando esse assunto aí do papel social do grupo. Pode pegar teu chá tranquilo aí, irmão. Acabou. Chá verde. Chá verde é bom. Posso ir lá? Pode ir lá, vai lá então pegar. Pronto, eu tô vendo que vai. Mas, enfim, voltando a esse ponto do papel social, no nosso segmento, são um segmento de 80 mil CNPJs Brasil, né? Nós somos uma geografia, a Amazônia Legal, o Fernando falou em 3.200, toda a geografia do grupo, eu acho que a gente alcança 6 mil CNPJs. Então, são quase 10% do Brasil, mas numa área muito espalhada. Eu falo que a gente aqui não tem neve e Talibã, o resto tem tudo para cá, né? Ninguém entrega por modal hidroviário, avião, rodoviário. E o incentivo que o grupo teve e o apoio da indústria farmacêutica, a solidez do grupo de fazer com que esse frete chegasse para nós aéreo aqui. Eu não estava aqui, mas acompanhei, falando com a indústria lá de Minas, o Fernando de um lado ou do outro, e a gente tentando compartilhar, porque também imagina, 1% do PIB da Índia e 1% do PIB da China é farmacêutico, destinado à produção de medicamentos em outros
países. Vocês imaginam quanto dessa matéria-prima chegou no Brasil para ser comercializada e o quanto foi difícil repartir todo esse sortimento que de repente ele explodiu. Como o Fernando colocou, não vou colocar o nome aqui, mas como é que a gente repartiu toda a sorte de que tudo que falava funcionava para o Covid. Imagina o compartilhamento da indústria para fazer chegar até aqui, né? Pensando no tamanho do mercado, vamos falar, primeiro resolver o problema deles de onde surgiu, depois passam por grandes centros, até chegar aqui na nossa geografia, que deve ser a geografia mais complicada do Brasil. Então, assim, imagina a briga por abastecimento, o quanto ela foi difícil, o quanto ela foi complicada. E aí nós estamos falando de álcool, a máscara de A a Z, né, de toda sorte de negócio. Mas ainda fomos privilegiados que o nosso negócio permaneceu aberto, né, o comércio de bairro, tanto que ele ficou mais sólido, né. E tem mais um ponto nisso aí, Breno, sem puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas a primeira despesa que executivos como eu cortam, quando chegam numa empresa, a primeira despesa que você trata por mais efêmera, geralmente você olha e fala, nossa, quem que é esse cara dessa conta de marketing aqui? Porque as pessoas não entendem o valor do que se chamava-se de propaganda no passado, né? E hoje não tem como mais você ficar fora desse contexto. Talvez depois da folha de pagamento e aluguel, que são bens de primeira necessidade, que não tem como você ficar sem gente e sem um local para trabalhar, eu acho que depois vem a rubrica da propaganda. Né? A indústria farmacêutica, ela já posiciona assim, ela solidifica a marca assim, né? Na produção de medicamento. Então, minha dica aqui, Fernando, para os executivos que sentam com a caneta e com o cheque no bolso, é da mesma premissa que você tem que o faturamento do negócio não é seu, ou seja, não troquem de caminhonete aos seus primeiros 3 meses de abertura e não comprem um apartamento, uma cobertura no seu primeiro ano de trabalho. Né? Que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é dos seus clientes. Né? De outro lado, também não corte a despesa com marketing, invista em marketing. Invista em marketing, nas agências certas. Reputação é tudo. Eu estava num podcast ontem pessoal da Farmarcas, e eles estavam falando, cara, da autenticidade e da reputação é tudo, porque hoje nós estamos num contexto que todo mundo fala de tudo. Sim. Mas quando alguém de relevância séria e sólida para falar, para produzir seu conteúdo, você fala, poxa, eu vou prestar atenção naquilo ali porque eu sei de onde vem. Faz toda a diferença. Legal. O homem aí estaria um podcast aí sozinho, Camada, né? Eu ficar aqui só... Tem que fazer o... Fernando não é besta, aqui, não. Ele é estratégico até no convidado. Ele desce a escada ali com um gordinho assim, vindo ali. Me chamou de... Obrigado pelo gordinho. Fofinho ali. Não, eu falei, segurança do Fernando. Mas, ó... Ei, Fernandão. Mas não é legal, assim, vamos rapidinho, não é legal ter um projeto eu tenho um projeto pessoal, que eu quero ser o cara mais burro da mesa. Exatamente. Isso aí é animal, cara. Isso eu falo porque eu acredito de verdade. Eu falo mais burro e mais liso. Eu gosto cara, assim, eu aqui agora. Então, pronto. Estamos juntos ainda sendo mais liso, né? O cara me trouxe aqui de Mercedes e já estou cumprindo uma parte desse negócio. Ô, Fernandão, me fala uma estratégia simples de inovação para um cara que está ouvindo a gente aqui no mercado ali, que ele tem a esposa no caixa, ele entregando a mercadoria e fazendo pedido compras. Perfeito. O que é que ele consegue, no cenário atual dele, como diz o Sérgio Cortella, fazer o melhor com o melhor que você tem no momento? Uau, né? Sérgio Cortella é animal. O Sérgio Cortella, essa frase, ele pega um pouco do American Life Way, né? Que é o jeito americano de ser. E eu gosto, e assim, a gente pode questionar os americanos de várias maneiras, mas tem algumas coisas que eles são bem poderosas, e aí não vou fugir da tua pergunta, só fazendo uma volta antes, que é o seguinte: o americano, ele não usa o verbo que o latino que usa para dinheiro, né? Ele não fala, o latino, estou falando não só espanhol, mas enfim, a língua latina, a gente usa o verbo ganhar, né? Eu preciso ganhar dinheiro. O americano não, ele usa um verbo chamado make. I need make money. Entre fazer e ganhar, tem uma diferença enorme. E a língua, ela constrói essa maneira de tu pensar, enfim. Então, o americano, ele fala sempre assim, faça o seu melhor, né? Ele não é que tu vai ganhar a Olimpíada, não, tu vai fazer o teu melhor, cara. Naquele dia, naquela hora, eu corri, fiz 100 metros aqui em 15 segundos. O recorde mundial é 9 qualquer coisa. Mas eu nunca na minha vida eu corri abaixo dos 16. Naquele dia eu fiz 15. Então, acho que um pouco falando de inovação em qualquer que seja o tamanho do varejo primeiro, tá antenado, o que está acontecendo de volta, quanto do teu tempo tu gasta ou investe para ver o que está acontecendo à tua volta. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí acho que é uma dica central do que a gente vai falar aqui, inovar não quer dizer necessariamente tu ter um mega, thunder, hiper investimento. Vou dar um exemplo aqui de 8 a 80.
Quem está ouvindo aí, depois vai lá no Google e coloca Llama Soft. Llama, daquele animalzinho lindo, né? Dos Andes. Dos Andes, né? Meu amigo aqui é um profundo conhecedor, inclusive, da Llama, né? Criador, inclusive, de Llamas. Lhama não. Llama não. Ainda não. Ainda não. Esse rapaz aqui, eu queria ganhar por mês o que ele paga de TR. Ele é dono da metade do Pantanal, um cara muito modesto. Depois ele conta um pouquinho lá sobre a parceria que ele tem com a Missato. Tem música gravada com a Missato. Para com isso. Dá um podcast, né? Dá um podcast assim, Walter o Pantanal. Depois você... Bom Dia Pantanal seria um bom podcast. Bom Dia Pantanal. Vai, Então, você não está entendendo nada disso porque isso é uma piada de... Vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente. É isso aí. Ando devagar porque já tive pressa. Então, inovação não precisa ter grana. O cara tá no Google lá, Llama, esperando Llama terminar. Soft. Llama Soft. Gente, Llama Soft é o seguinte, é uma empresa que ela faz a logística de alguns clientes que talvez vocês conheçam. Exército americano, Marinha americana e Aeronáutica, toda a Força Armada americana, por acaso, usa os algoritmos dessa empresa para poder entender como é que é o movimento de tropa e alimento. Todas as empresas que estão listadas na Nasdaq são clientes... Na Nasdaq não, desculpa, me ajuda aí, camarada, aqui. A gente tem duas... SEC. A SEC é a Bolsa Americana. A Bolsa Americana que não é tecnologia. Nasdaq é tecnologia, mas tem uma que não é tecnologia. Vou falar aqui, CVS, Walmart, Walgreens, esses caras todos são clientes desse cara. O que esse cara faz? É uma empresa de tecnologia que gerencia como vou abastecer produto XPTO em cada situação do tempo e espaço. Se descobriu, por exemplo, que todas as regiões americanas que têm ali um furacão passando em determinado período, esse furacão ou a perspectiva de ter esse furacão influencia no mix do supermercado que está num raio de até 400 quilômetros de onde vai passar o furacão. E uma tortinha de morango lá, XPTO, é o produto 001 de quando acontece isso, o cara já sabe, esse ano, temporada de furacão vai ser top, então eu vou abastecer as minhas lojas com essa tortinha de morango. Llama Soft é o estado da arte da previsão de mix. Ela consegue saber que um produto que gira uma vez por mês, ela sabe que ele vai girar às 15 horas da tarde de uma terça-feira qualquer e que tu não precisa colocar aquele produto para ficar parado na gôndola o tempo inteiro, porque naquele dia, naquela hora, vai chegar um tiozinho que vai comprar aquele produto. Ok? Bem, nem todo mundo tem a Llama Soft para ajudar. A Llama Soft já está no Brasil, gente. Tem um cliente só, chama-se Boticário. E o ticket mínimo para você contratar a Llama Soft custa $250 mil por um período mínimo de 3 anos. Ela Okay? construiu o algoritmo de abastecimento. Ela tem um algoritmo, mas ela chega num ponto de dizer assim, eu vou escolher aqui quem que eu vou atender hoje. Não, pera um pouquinho, não, deixa eu ver, o governo do estado do Rio Grande do Sul, ela tem está num estado... Já viu no grife também, né? Ninja do negócio, são para iniciados, é Deep Blue da logística, tem esse cara. Bem, Fernando, por que você está falando isso? Porque você não precisa desses caras amanhã no teu dia 01. Olha dentro de casa, vê a tua árvore, vê o teu cadastro de produto. Então, imagina você é um mercadinho aí na Zona Leste e você tem N produtos no teu cadastro e tu tem um sistema que tu usa para emitir cupom, que tu paga aí uns R$850 nesse sistema, um pouco mais, um pouco menos, e que tu acha que esse sistema só serve para emitir cupom. E que tu não está usando os dados que esse sistema gera. Por quê? Porque tu colocou uma pessoa lá para fazer o cadastro da fralda, e um botou fralda escrito com L, outro botou FRD. Tu não tem padrões para criar uma massa de dados para tu poder entender. Não estou falando aqui, gente, de você saber quem comprou. Não, estou falando de inovação amanhã, 1.0, sem gourmetização. Tem um cadastro bem feito? Aquela fralda, ela é infantil ou ela é geriátrica? Ela, a fralda que vende mais é recém-nascido? Não. Qual é a fralda que vende mais? Você consegue responder isso amanhã no teu negócio? Qual é o produto de todas as fraldas que tem, que é o produto que deixa a maior margem? Você não precisa de nenhuma Llama Soft para fazer isso. Basta você ter um bom cadastro dentro de casa. Gente, você não precisa de uma Llama Soft para saber qual é o preço que o teu concorrente está vendendo em Manaus. Manaus, ela tem ela é uma das secretarias de fazenda mais desenvolvidas do Brasil. Aqui você tem um produto chamado Busca Preço Manaus, que é totalmente gratuito, de pneu a picanha. Se você escrever lá, você sabe o preço. Então, você imagina que você está vendendo tua fralda por R$10 aqui, estou chutando, e você pesquisou no Busca Preço e descobre que toda Manaus está vendendo a mesma fralda por R$20. Inovar, gente, é saber que tu pode deixar de vender por 10 e vender por 15. Quantas vezes você está ouvindo a gente aí que você pegou o fornecedor, estressou o cara no limite,
para conseguir um desconto ninja do cara. E na hora que você foi precificar o produto para poder vender para o teu consumidor final, tu devolveu tudo aquilo que tu conseguiu de negociação. Inovação é saber, amanhã no teu varejo, quantos produtos estão ali que não vendem há mais de 6 meses. Walter, me ajuda aí, continua aí que a gente está passando... Não, tô aqui. Em grandes empresas. Essa inovação é da porta para dentro, né? É uma inovação, né? Inovação, na minha opinião, é o seguinte: tudo aquilo que tu faz o teu negócio ficar melhor, que tu põe um determinado esforço, mas ele que dá um resultado legal. Então, o esforço 001, pega a tua árvore mercadológica, entende. O que é árvore mercadológica? Mercadológica é o seguinte: eu vou ter categorias, subcategorias, segmentos, departamentos. Amanhã, quando você chega no teu negócio assim, está caindo, o meu faturamento caiu. Legal, mas caiu aonde? Foi na Bombonier, foi na parte de cerveja que caiu, foi o picolé. Quem é que... mas não tem cliente nessa loja, esse mês está ruim de cliente. Legal, mas tu sabe que categoria dentro da tua loja caiu? Caiu por quê? Bem, se tu tem um faturamento grande, incrível, e tu não sabia por que vendeu, pode ser que tinha sido álcool gel que só tu tinha naquele mês e agora tu não tem mais, mudou. Tu não tem o botão para apertar. Então, assim, gente, tá ouvindo a gente aí, é o seguinte, inovação é conhecer do teu negócio e saber que botão tu aperta para trazer o resultado. Você não precisa de uma Lamasoft, precisa de você minimamente usar esse teu software que você tem aí para emitir cupom, para ele conversar contigo e te devolver alguns insights. Eu tive a oportunidade, Fernando, em 2019, eu tive em Stanford, no Innovation Center de Stanford, e passei um tempo por lá, até inclusive com a Bradilan. E foi uma baita da viagem, porque o Innovation Center é aquele ambiente Google, né? Lá você só tem gênio e eu quero compartilhar desse exercício de ser o mais burro da mesa. Mas é um bom lugar para ser o mais burro da mesa. É um bom lugar para ser o mais burro da mesa. Mas, assim, é um lugar de gente que pensa fora da caixa. E, assim, tem uns exercícios que a gente sempre acha, Breno, que inovar é trazer um meteoro de fora, algo que você nunca olhou, e o exercício é fazer as mesmas coisas com disciplina e olhar para o simples. É desgourmetizar, como o Fernando colocou. É olhar para o dia a dia, quando ele fala assim, caiu em qual seção, em qual departamento, em qual categoria, esse olhar, Fernando, é conta quanto? É conta mês passado, é conta semana passada? Nós dois, aqui nós somos maníacos por informação. Nós dois, assim, o Fernando ele não sabe disso, mas eu comecei a olhar, a primeira mensagem do dia dele era 5h59 da manhã, eu falei, eu tenho que ter acordado 5h58. Porque esse cara ele tem que ver que eu li. Então, assim, de certa forma, isso não é concorrer, isso é compreender o jeito do par funcionar e pôr a coisa andando. Então, eu falei, poxa, eu tenho que estar mais atento. Lá atrás, quando a gente começou a falar de varejo, quando começamos a se entender num mundo muito menos tecnológico que hoje, a gente olhava faturamento, eu lembro que a gente trabalhou num negócio que a gente olhava faturamento período contra período. Pouca gente falava em planejar. Depois a gente começou a encurtar o tempo, Fernando, e começamos a olhar semana contra semana. Hoje a gente fala da venda de ontem. Agora mesmo, nós pedimos pro Breno levantar um drone para nós, falou, levanta o fluxo para nós, que a gente queria saber quantos carros tá passando naquela hora. Então, assim, o nível de detalhe que você vai com as coisas, ele é muito mais um exercício da disciplina diária de olhar para as mesmas coisas com a mesma régua. Não adianta você mudar o gabarito. Para durante um tempo, Fernando, e mede se aquele exercício que você fez de corrigir cadastro, não adianta corrigir uma vez só. Tem que olhar com a disciplina de olhar para aquilo sempre. É um exercício militar de estar olhando para as mesmas coisas com frequência e sequência e com a mesma intensidade. Eu acho que esse é o grande desafio. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Você fez um movimento essa semana, eu peguei aqui o quadro de funcionário, adequei aqui, não preciso fazer mais. Lá na frente, tu tem um menor aprendiz que entrou, tu tem um PNE, tu tem uma pessoa que saiu de férias, tem uma pessoa grávida, daqui a pouco teu quadro inchou, porque tu não teve a disciplina de ter um gabarito para trabalhar. Eu ia nesse esforço aí de inovar, como é que se faz para não errar? Vamos lá, o bebê, quando ele é criança, ele come uma papinha. Tu não dá uma feijoada para um bebê, né? Ele tem que passar por esse processo. Ele vai comer uma papinha, começa a comer o solo e tudo mais e tal. Da mesma forma, onde é que está aí a receita aí para o cara entender que, ainda no exemplo do cara do mercadinho, que esse cara não precisa, num primeiro momento, dar um passo maior do que a perna, né? Nessa tentativa de inovar. Que às vezes a coisa pode estar, como vocês estão exemplificando aí, em movimentos simples, né? Para inovar, ele não precisa sair contratando 3 funcionários, um para dar bom dia e o outro para dar tchau no final da jornada de compra, né?
Como é que quem está escutando a gente consegue achar esse ponto e não cair nessa tentação de... Ó, eu vou dar uma dica que vai custar 0 centavos aí. Primeira inovação é assim, NPS, Net Promoter Score. Tu tem alguma métrica no teu negócio onde o cliente fala de você? Te diz que foi bem atendido ou não? Quando você pega um Uber, você dá notinha no Uber, Sim. né? Quando você está lá na Amazon fazendo uma compra, você tem um monte de estrelinha. Não influencia você, Walter? Demais. Vou comprar aquele charuto cubano. Fala uma marca que esse cara conhece tudo de charuto aí. Conta uns aí. Cara, tem uns bons brasileiros também, né? Olha aí. Compra no Mercado Livre, irmão. Chega esse patamar. Se começar de charuto, eu fico quieto aqui e dá uns 10 podcasts de charuto aí, velho. Eu sei que... A gente tem gostos estranhos, né? Não sei, charuto, eu nunca fumei charuto. Mas é uma Sábado, outra... tem essa outra história. Eu tava tomando Santo Daime no domingo, ele fumando charuto no mínimo sábado. é excêntrico, né? Porque você começa a vestir de preto, fumar charuto, os caras falam, pô, que porra é essa? Lá vem São Jorge no meu cavalo branco. Isso, né? não, Assim. rapaz, é pilintra, vai se vestir de branco. Depois a gente vai falar sobre uma coisa super importante que você tem que acabar na tua empresa, que é o departamento de prevenção de vendas. Vamos deixar esse gancho pro final aí. Então, falando Tava falando sobre o que mesmo, velho? Eu me empolguei aqui com o charuto. Sobre a dica que não ia custar R$1, é uma dica de inovação. Então, cara, tipo assim... A do cadastro foi A top, né? pergunta Prestar do atenção na Léo questão do foi como cadastro. inspirar, o que fazer de simples no dia a dia. Então, assim, uma pergunta que pode começar amanhã, assim, é tu entender ou tu põe um NPS, que é como o joinha lá que você dá num vídeo, é a nota... Você pegaria um Uber hoje que tem uma nota 4.6, ok? E quando você coloca lá no Google, escreve o nome de qualquer ambiente e aparece 1000 e poucas referências lá desse lugar, falando, vai agora, dica que não vai custar R$1, mas que tem um efeito enorme no teu negócio. Vai no Google e coloca o nome do teu negócio e vê o que as pessoas estão falando do teu negócio, ok? Antigamente, o Ben não sabe disso, até hoje existe, você pagaria para uma agência, um cliente Pesquisa. oculto, né? Para entender o que o cliente pensa do teu negócio. Cara, vai lá no Google, coloca, tem uma estrelinha, o cara fala assim, ó, puta, esse cara não atende o telefone, já fiz o pedido aqui no delivery e o cara não entrega. Avaliação do Facebook, empresas de hotelaria e restaurante tem o TripAdvisor. né? Tem Reclame Aqui. Hoje tá uma benção pro cara fazer bonito. Só Chega não faz e olha. Outra dica matadora no mesmo caminho. Faz do teu concorrente. Puta, o cara chegou lá, falou horror do cara. Opa, isso aqui o cara valoriza. Entendeu? Então isso aqui eu vou ter que ter diferente no meu negócio. Eu imagino aqui uma comunicação assim, vamos imaginar que você tem uma farmácia independente aí no interior, aí, ou um mercadinho, uma oficina, e levanta do teu concorrente quais são as 10 reclamações mais comuns que o cara está falando do teu concorrente. E vai pro Instagram e fala assim, a única rede de Manaus que atende o telefone na primeira vez, entendeu? Pô, o cara nunca tem telefone, então eu sou a única, e vai ser meu marketing, a única que atende o seu telefone. Cara, é isso. Se tocar 2 vezes e você não atender, o comprimido vai de graça. Acabou. Entendeu? Assim, é o tipo de coisa assim. Então, informação, gente, é como água. Muita água tu te afoga e pouca água você morre de sede. Como é que tu traciona isso? Ô, Fernandão, e agora recente, a gente está em parceria aí com Netflix, não, pô. Rappi, não. Qual é o... iFoods. Exatamente. Mas vamos chegar lá, por que não, né? Hoje Hoje a empresa tinha que ter um e-commerce, tem que ter logística, tinha que ter cuidado de toda um marketing, né? Tudo. Hoje você coloca os produtos dentro do iFood e você está hoje na palma da mão do cliente, em qualquer lugar, com a logística do aplicativo, com tudo isso. Fala um pouco dessa inovação aí. De novo, né? A gente está falando de inovação sem gourmetização. Então, exatamente. Isso aqui qualquer empresa pode fazer ou não? Me corrija isso. Pode, claro, pode. E aí tem um pouquinho, tu tem que desprender da vaidade. Assim, muitas vezes quando chega o iFoods, a pessoa fala assim, mas vou fazer meu aplicativo, vou botar meu site, para que eu vou pagar 10% de comissão disso? Eu já tive vários exemplos no iFoods que eu estou ali fazendo uma escolha e um prato da escolha é assim, olha, não pede por eles não, tá aqui meu telefone, liga para ele. Cara, entende assim? Eu sei que tem um custo, tem imagem, complica, mas imagina uma operação onde eu não tenho procuração desse aplicativo para falar isso. Mas tu pode escalar o teu negócio digitalmente,
tu tem um motoqueiro contratado, tu tem um aplicativo que tem imagem, tu tem toda a preocupação disso rodando em paralelo. Sim. Mas, às vezes, tem vaidade dentro da empresa que é o seguinte, o cara do TI está dizendo, não, eu faço um sistema nosso é mais seguro, tem LGPD, cara, o feito é melhor do que o perfeito. Se você está imaginando que vai fazer um aplicativo ninja lá na frente, começa com o que tem funcionando hoje. Olha para o teu celular agora, quantos aplicativos você tem no teu celular? 0. Só, né? Só Né? Então, assim, precisa esse esforço, gente. A média, a gente acabou de implementar o iFoods, né? Quem está olhando, está ouvindo a gente aí, vai lá, entra no iFoods, dá um likezinho na farmácia lá perto, fala que ouviu no podcast em que vai ganhar um desconto. Mas a gente quem? A gente quem? Que ninguém... todo mundo que tem CPF em Manaus aqui, entendeu? Vai ter um desconto ninja lá. Já Santo Remédio, já tá. Eu queria saber qual era a drogaria, porque a gente tá falando da Pajó, ninguém falou não, é drogaria Santo Remédio, drogaria Santo Remédio. Para não ficar um jabá, né, velho? Você não combinou antes daí. São três bandeiras aí. Essa questão da vaidade, né? O empresário, ele a conta meio egoísta, né? Para não dizer meio burra. Ah, não, vou dar comissão. O cara prefere ganhar 100% de nada do que ganhar 90%, né? Ele prefere não dividir. Olha. Ele acha que o cliente chega para mim e diz, não, agora eu tenho o meu site. Eu falei, legal, tu acabou de montar uma loja no deserto. Agora vamos agora trabalhar para colocar tráfego no teu negócio. E o iFood, ele vende o tráfego, né? Por que custa muito caro botar uma loja dentro do shopping do que uma loja de rua? Porque o tráfego é algo que o shopping é responsável por entregar na porta da tua loja. Enquanto na rua você precisa estar fazendo um esforço para o cliente chegar no teu negócio. E fazer com que o cara entre no seu negócio, né? Exatamente. Por que não no negócio do outro, né? E assim, a gente está falando só de um canal, né? Nós temos aí o WhatsApp, que também o cliente pode estar vendendo pelo WhatsApp, fazendo entrega pelo WhatsApp, cadastrando hoje o WhatsApp com o banco e fazendo pagamentos e recebimentos pelo WhatsApp. O WhatsApp é essencial, né? Exatamente. O WhatsApp é essencial. Eu tenho um comportamento interessante, né? Eu não sou tão velho assim, mas também eu não sou um dos mais novos dentro da agência. E o que eu já percebi, rapaz, é que a galera, né, de uma geração anterior minha, a galera mais nova... Conta pra nós a década. Só a década. Acho que 70, eu diria. Viu o Rivelino jogando? Um pouquinho... Gerson. Um pouquinho... Jairzinho. Não sei. Ainda não. Você é do Romário ainda. De Romário pra cá. Romário na Copa do 94. 94 pra cá eu já assisti, já. A Copa já assisti, já sabia como é que era gol. Mas essa galera mais nova, parece que é uma turma que tem um pouco de pavor por telefone, por ligar, né? Então o cara não quer de jeito nenhum. Às vezes você falava assim, fulano, dá uma ligadinha ali, não tem como passar mensagem e tudo mais. Então assim, quem não percebeu ainda que existe um comportamento diferente das pessoas, quem inclusive não percebeu isso se olhando no espelho, está fadado realmente a ficar esquecido, né? Saber utilizar hoje o WhatsApp e todas as possibilidades dele, hoje em dia é uma coisa das mais básicas possível. Léo, assim, a língua portuguesa, ela é uma língua linda, tem uma puta musicalidade, assim, poesia e tudo, tem gente muito boa. Lamento que a gente só tenha ganhado o Nobel aqui há uns 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, com o Saramago. Mas é uma língua complicada, ela tem muita dualidade, ela é muito dúbia, né? A linguagem, e espanhol também, mas português principalmente. E eu vou dar um exemplo que eu tenho um filho com autismo e para ele deve ser mais difícil ainda para ele poder entender o cara falando em português e saber o que quer falar. A gente, no dia a dia, que a gente é chamado neurotípico, a gente não tem muito esse sentimento, mas é uma língua complicada. Então, a linguagem falada é muito mais dúbia do que uma linguagem escrita. Eu vou dar um exemplo de uma linguagem falada e aí uma provocação. A xícara caiu sobre a mesa e quebrou. Quem quebrou? A xícara, a mesa? Nosso entendimento comum nos leva a crer que quem quebrou foi a xícara. Por ela ser mais frágil que a mesa. Mas e se a mesa fosse de vidro e a xícara fosse de metal? Existe alguma coisa esclarecendo isso? Né? Então, eu como meu filho ele tem autismo, eu aprendi que eu tenho que ser específico no que eu falo. Para que ele tenha um entendimento que, putz, ele sacou o negócio, mas ele não é que ele não é inteligente. Ele levou aquela lógica não pé da letra. Quando você fala, tem muita dualidade na linguagem. Em português é uma das línguas mais complicadas disso daí. Quando você escreve, tu tenta ser mais específico, né? A xícara quebrou. Tu tenta ser mais específico. Então, e tu desprende menos tempo para resolver um problema. Então, eu acho que a migração de poder falar é porque agora a gente tem a opção, de escrever, é porque agora a gente tem a opção de escrever.
Eu não quero ficar com uma atendente no telefone dizendo para ele a pizza tal, não sei o que, qual que é. Só um minuto. Tu não quer esses intervalos, esses micro momentos da linguagem que vão te consumir tempo. Então, a gente acaba sendo um pouco mais frio escrevendo. Então, a linguagem falada ela tem que ser muito bem usada. E aí, vocês que são de agência sabem do cuidado de colocar um tempo, a respiração, o tom, quem vai falar, o fundo musical, né? Mas o dia a dia, eu diria que assim, a falta de poesia é no WhatsApp no sentido, filhão, Neusaldina 100 com 12, go to hell. Acabou. A gente vive num mundo, no nosso contexto de dia a dia, primeiro que eu entendo que ter um concorrente é uma bênção. Então, quem tem um concorrente, levanta a mão para o céu porque é uma oportunidade de melhorar todo dia, Fernando. Outro ponto é que nós vivemos nosso negócio, ele é extremamente abrasivo e o preço é a céu aberto. Então, todo mundo, a nossa estratégia não é preço, que eu acho que é outro ponto central, Fernando, que é hoje, na linha do feito é melhor que o perfeito, a gente contempla da mesma visão, porque hoje vende melhor quem entrega mais rápido e serve primeiro, né, de forma mais eficiente. Não é o estado da arte, hoje a gente, na geração do KKK, né, e nesse maneirismo da linguagem que a gente hoje se encontra. Então, compreender as coisas com essa velocidade e se colocar no lugar do outro é o central para a gente, o que o cara vai compreender com o que eu estou dizendo. Né? Aí vocês entram na mesa, os doutores são vocês no assunto de que, cara, como é que eu trago 3 letras e isso tem um significado? Como é que eu trago a mensagem em usar sempre o vermelho ou usar sempre o preto? Meu algoritmo de vestimenta é porque eu parto da premissa que todo dia você acorda com 100% de bateria, né? E você está escolhendo o tempo todo. Então, eu já sei amanhã, por exemplo, Fernando, o que eu vou comer à noite. Eu uso preto todo dia, Breno, para eu não ter que escolher o que vestir. Eu não consumo minha inteligência com outra coisa. Você fala, nossa, esses caras são loucos. Mas não é, cara. Eu vou exemplo do Mark Zuckerberg. Não, eu vou te contar, rapidinho, eu vou contar uma história diferente, me permita. Que vai para Stanford chega com essas manias. Não, eu vou contar uma história Não, já diferente. era assim. Não, eu vou contar uma história diferente. Houve uma época da minha vida que, por sérias restrições orçamentárias, eu fazia a compra de camisetas cinza porque tinha promoção, velho. É o que tinha. E aí, uma história que fugindo um pouquinho daqui, eu comprava sempre a camiseta cinza gola polo, usava de farda, eu trabalhava no banco de estagiário, tinha 14 anos, e eu ia para o banco com essa roupa e à noite eu ia para a escola. E fiz assim por 2 anos. No último dia do ano, fechando lá, o pessoal comemorando e tal, chegou um maluco já bêbado perto de mim. Cara, quem é o cara aqui que é o personagem de revista em quadrinhos? Porra, por que você tá falando isso? Não, o cara só vem com a mesma roupa. Eu disse, cara, sou eu. E até hoje, eu ainda uso a camisa cinza, tenho lá em casa meio que de xodó e tal. Eu entendo o que você tá falando, não é uma coisa do tipo assim que tá na moda e poder fazer. Isso, cara, não é um avatar, cara. Não, eu sei, mas isso é legal porque eu quero fazer um gancho que é o seguinte. Desperdiça tempo em fazer escolhas em coisas que tem que fazer escolhas. Tem coisas que tu não tem que fazer escolha. Vamos lá, qual que é o melhor software para tu ter dentro da tua empresa? É Lynx? Ou é o Windows? Cara, eu não posso gostar de Windows, mas o Windows é padrão. Eu gosto pra cacete de Excel. Eu vou mexer com outra planilha. Quais são as escolhas que tu pode tornar mais simples o teu negócio sem ficar se preocupando com ela? Tipo assim, eu vou escolher que todo funcionário que vai trabalhar na minha empresa vai ter essa carteira assinada e eu vou pagar os encargos dele. Por quê? Porque eu não quero dor de cabeça. Tem escolhas melhores, piores. Cara, quanto vale meu tempo? Acho que a pergunta é assim, quanto vale o meu tempo para ficar discutindo se o tom de magenta vai ser melhor ou pior? Cara, não estou preocupado com isso. Eu diria o seguinte, e aí eu sou formado em administração, mas eu sou um engenheiro frustrado. E a minha formação tem 2 coisas que eu quero fazer no final da vida, e um dos cursos é de engenharia e, se der tempo, de física. Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu chamado Pierre Turpini, você conhece muito bem, é um gênio. Um gênio. Ele falou o seguinte, Fernando, quando o custo para controlar algo é maior do que o benefício que o algo traz, você não precisa controlar. Isso é libertador, gente. Vamos lá. Você tem uma equipe na tua loja, você tem aí uma loja de R$1,99 de descartáveis. E tu sabe que tem uma treta lá que está sumindo alguns produtos. Aí tu está perdendo por mês R$1.500 de perca de inventário na tua loja. Tu sofre com isso porque tem alguém ali usando de um comportamento não republicano, te roubando. Vamos botar o português reto. E tu te incomoda com isso. Tu não sabe se é no caixa, tu não sabe se é na entrada da mercadoria, tu não sabe se foi no preço, tu não sabe. Mas tu tem uma margem animal daquele negócio. Aí tu pensa assim, cara, eu tô perdendo R$1.000, eu vou contratar um cara aqui para olhar, visitar todo mundo, vai me custar R$5.000. Vale a pena? Parece óbvio falar isso, Breno, parece óbvio falar isso, Léo, mas o que tem de gente controlando coisas que não precisava controlar, ok?
Tem gente negociando o preço de coisas que ele vai devolver depois, né, porque ele não sabe precificar. Se liberta disso. Entende o seguinte, se o teu negócio tem uma margem e faz sentido aquela margem para o teu negócio, desprende energia de coisas que vão tirar o teu tempo de foco maior. Tu podia estar pensando numa segunda filial, tu podia estar pensando numa nova agência, tu podia estar pensando no novo canal de venda, tu podia estar pensando em visitar um cliente, mas tu está dizendo, não, eu não vou deixar esse cara me roubar, eu não vou deixar esse cara fazer. Cara, desperta, abre a mente disso daí, entende que alguns negócios é intrínseco do negócio. Fernandão, eu queria que tu falasse um pouco sobre como, às vezes, a empresa ela consegue aumentar o faturamento dela, às vezes é a mesma quantidade de cliente, o mesmo ticket médio, só que ela consegue controlar bem o estoque para não ter furo. Como é que é uma dica que tu pode dar também para o empresário que saiba controlar bem o estoque? Às vezes ele não está olhando que aquele produto está em falta. Tem algum sistema específico para isso? Alguma metodologia para você controlar isso e não deixar faltar? Às vezes o cara não sabe, o faturamento caiu, mas ele não vê que aquele produto, aquele açúcar lá, aquele arroz ou aquele remédio que tem muito giro e acabou, e o cara não sabe, ele não está olhando para isso, e não foi a propaganda que não deu resultado, não foi... Como é que o cara pode olhar esses outros indicadores aí também dentro da empresa dele? Olha, eu vou fazer vou falar uma fórmula bem boba aqui, mas que é super poderosa, e depois vou jogar a bola pro Walter, que ele está numa missão dessa aí, nesse momento. Bem, você sabe quanto vendeu todo dia, beleza? Mas você sabe quanto você deixou de vender todo dia? Não vale para colchão, porque colchão no giro não é muito grande, então não dá para poder fazer essa conta com colchão. Mas você pode fazer essa conta com produtos de alto giro. Então, vamos imaginar que tu vende todo dia 1 quilo de arroz por R$10. Durante 30 dias, a tua loja funciona sábado, domingo, feriado, tu vai vender 30 quilos de arroz por 300. Ok? Todo dia tu vende R$10, R$300, ok? Um belo dia, esse arroz zerou. Tu não vai vender mais de R$300, vai vender só 290, porque faltou ok? Se tu pode ter um cadastro, faz amanhã o seguinte, multiplica o giro do produto, quanto você vende por dia desse produto, pela quantidade de dias que esse produto ficou zerado. Você sabe quanto você perdeu. E multiplica pelo valor desse produto que você venderia. Aí você tem a venda perdida. Ok? A oportunidade de compra que você não realizou, porque o produto estava zerado. Ok? Aí você faz uma conta o seguinte, bem, eu vendia 300, vou fazer uma conta aqui que no mês, se não tivesse ruptura, com esse giro eu venderia R$300. Só que como eu fiquei 10 dias sem esse produto, eu perdi ali 33% de venda desse produto. Então, meu potencial de venda não é... Eu posso ter vendido 270, posso ter vendido 200, mas meu potencial é sempre 300, ok? Como é que eu trago isso para dentro da minha realidade para entender o seguinte? Dentro do varejo, galera, existe uma conta que é o seguinte, uma ruptura, ela tem que estar abaixo de 0,5%, ideal. Mas se tu tiver com 5, parabéns, tu já está aí entre os 90% dos caras. Mas tem negócios de que a ruptura ela é 30%, 40%. Todo mundo aqui tem uma experiência de chegar no local, pedir o produto e não tem. E não é Manaus, tá, gente? Vamos combinar. Já morei em São Luís do Maranhão, já morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já morei em Fortaleza, no Ceará, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. E isso é um problema, é um câncer do varejo nacional, é não medir ruptura. Ah, mas se o cara não tem um arroz A, ele vai levar arroz B. Quem garante isso? Então, entender a ruptura é primeiro ponto para você melhorar estoque. Primeira coisa, saber aquilo que você não está vendendo. E aí, mas poxa, eu não tenho um sistema. Cara, tudo bem, legal, não tem sistema, esquece. Aqui o sistema é o seguinte, o teu caixa vai perguntar se o cara procurou alguma coisa e não tinha. Anota no papel e no final do dia tu pergunta se alguém procurou aquele produto, vê se ele, de repente ele está lá. Tem 2 tipos de falta. Tem uma falta que não tem e tem uma falta que o cara não enxergou. Tu só vai saber se tu perguntar. Tabula, Excel, sabe? O Excel aí, fazendo um parênteses aqui, todo lado de uns caras que são mais pica que tem aqui do Excel é o Walter. Gentileza. Então, assim, PROC-V, vai no Google aí, galera, PROC-V e tabela dinâmica. Se souber PROC-V e tabela dinâmica, você está entre os caras que conhecem, você está entre os top 10 de quem mais manja de Excel no Brasil. Fernando, mas olha só, o que você falou aí, só remetendo ao... Não, aí você vai... Eu fiz um preâmbulo para falar de ruptura e a pergunta era, como é que o cara controla estoque, como é que ele cuida disso daí, como é que ele compra... Só para relembrar a pergunta, toca aí. Todo o coração... Mais um chazinho. O coração do comércio é comprar, né?
E comprar certo é central. Porque tem, hoje, por mais que a gente viva num contexto onde a gente nunca teve tanta oferta de crédito, a gente ainda encontra a população, 60% da população brasileira está com o nome Serasa. Então, não é uma questão de ofertar dinheiro, mas é uma questão de poder ter o dinheiro. E aí você tem que ter uma estrutura de capitais certa. O que é a estrutura de capitais, né? Quanto tempo seu fornecedor te financia, porque se você também acaba financiando a venda, mas eu antecipo meu cartão, te custa. Então, você tem que ter o produto certo, controlar de forma certa e, assim, hoje a gente microgerencia isso. Breno, vou dizer assim, a gente olha a venda do dia anterior, a gente tinha manico por informação, mas você imagina nós dois aqui trabalhando no mesmo ambiente que é divertido. Mas, e a gente despacha na mesma mesa. Mas você imagina que eu olho para ontem o que vendeu e projeto 30 dias e olho para dentro do estoque e vejo, cara, se eu não tenho 30 dias disso com base no comportamento de ontem, esse troço vai faltar. Então, eu tento, com o que a gente tem de informação, cara, pega um dia de pico de venda e você fala, cara, se esse meu melhor dia eu repetisse meus melhores dias, como é que tava? Olho para dentro do estoque e vejo, poxa, deixa eu ver se tem aderência, se eu não ia ficar sem o produto. Então, não só aprender com o que eu... acostumar o olho no horizonte com não ter, é olhar, cara, o que eu tenho que fazer para ter. E aqui no Amazonas, o cara pisou na bola cara, perde 3 meses. Perde 3 meses de venda. Perde 3 meses. Eu tô há 10 anos no norte, né? Morei 10 anos em Belém. Eu conheço bem essa dinâmica e sei que as coisas funcionam assim, né? Eu venho, Breno, de um negócio... meu primeiro trabalho foi num negócio de telecomunicações, num grupo mineiro. Foi a única rede brasileira que se permaneceu privada durante o governo militar, né? Que se chama Grupo Algar, Uberlândia, Minas Gerais. E a missão do Grupo Algar, que vem de telecomunicações, era: gostaria que uma voz interessada resolvesse meu problema ao primeiro toque do telefone. Eu e o Fernando nunca conversamos sobre esse assunto, né? Mas especificamente ele trouxe essa questão do atender, do olhar para frente, do antecipar a demanda. Essa era a missão de um grupo em 1988. Você imagina isso há quanto tempo tem, né? Foi meu primeiro trabalho. Mas eu nunca esqueci disso. Eu entrava todo dia, olhava para esse troço. Cara, o que é uma voz interessada atender e resolver meu problema no primeiro toque? Lá atrás, essa turma já olhava para algo e falava, cara, não dá para esperar. Tem que ser diferente. Já existiu o imediatismo. O Nubank já estava... Isso, né? Mas o Nubank é muito isso, né? O Nubank, a hora que você manda uma mensagem aqui, irmão... É uma voz interessada, amistosa, que te chama pelo nome como se já te conhecesse há muito tempo. E é pronta para resolver a tua situação. Essa missão, Breno, é a nossa de hoje, de trazer isso para a nossa realidade, porque a maior dificuldade que a gente tem é inspirar pessoas. Eu tive se colocar no lugar do outro, pensando em inovar, para o pequeno empresário, cara, todo mundo tem que voltar com a história vencedora para casa. Todo mundo. Não dá para voltar, pensar que o cara amanhã volta, esse conceito de empregado. As pessoas precisam umas das outras. Esse cara que trabalha para você também consome de você dentro de uma cadeia. Ele pode ser seu melhor cliente também, que a parte do salário dele ele vai gastar com alguma coisa que você oferta em algum momento, no seu negócio ou de outro. Colocar no lugar dos outros, cara. Todo mundo chega em casa e tem que contar uma história boa pro marido, pra esposa, pra filha, pro filho. O Fernando vai chegar lá agora e vai montar quebra-cabeça com o Bernardo. E pro Bernardo é o momento do dia, do pouco que a gente conversa, porque o menino tá esperando ele chegar, cara. Não dá para ele chegar com a energia baixa. Em 2018, Breno, eu tive a maior experiência da minha vida. E é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade de contar esse troço. Eu estive na África do Sul, em Cape Town, na UCT. E fiquei lá por 20 dias. Uma baita uma experiência. E para quem tiver a oportunidade de conhecer a África, vá. Porque a gente vai começar a dar valor nas pequenas coisas, mas olhar para as coisas essenciais mesmo e parar de olhar para o que não é óbvio, né? Nós fomos num restaurante, um grupo de empresários foi no restaurante, a gente jantou. E ao final do jantar, vinha uma senhora tipicamente vestida. E ela reuniu o resto das comidas dos pratos, Ela reuniu o resto das comidas dos pratos. Você pede com um prato executivo, mas de repente você não mexeu no arroz, pediu um vinagrete, não mexeu no vinagrete. Ela, olha só, deixa eu falar para vocês, eu represento um projeto e esse projeto cuida de crianças. E a missão aqui é a seguinte: você escreveria uma mensagem para a criança? Eu falei, claro, por que não? Ela falou, tá, você se importaria de, junto com essa mensagem, você doar o que você não comeu? Aí, cara, eu vi... Pesado, né, velho? Pesado, Fernando. Não tem como não ficar não tem como não embargar, porque eu lembro do momento. Animal. Mas eu voltei, Breno, pra cá, que a gente começa a reclamar das coisas que a gente não tem.
e queria ter um telefone melhor, eu queria proporcionar de forma melhor, o carro que eu ando é ruim, a roupa que eu uso está surrada. Cara, não é nada. É isso aí. Né? Então, eu acho que o primeiro contexto, voltando aqui, trazendo para o microempresário, é, cara, faça o melhor pelas pessoas que trabalham com você. Organize o maior número de pessoas que pensem com a mesma direção que você, mas preserve principalmente as pessoas que pensam diferente de você. As pessoas que pensam diferente de você, elas são melhores que as pessoas que pensam como você. Porque as pessoas que pensam diferente de você, elas te levam a movimentos disruptivos. Escuta o cara, entende por que ele está trazendo aquele ponto, né, Fernando? E eu acho que o maior desafio que a gente tem é motivar as pessoas, e isso é um movimento de inovação. Porque é um jeito de pensar libertador a partir do momento que você começa a perceber o universo do outro como importante para você. E pensar que todo mundo vive num grande contexto. Eu acho que a última barreira que a gente talvez tenha, que a gente tem uma cerca virtual aí, que é uma questão de impostação, que ela não é da nossa região, ela é do Brasil inteiro, que é a ICMS. Você vê como é que transcendeu-se essa questão do preço e o mundo deu um jeito de se ajustar para ser mais justo e organizado. Se eu vou comprar uma televisão que ela é feita aqui, ela passeia por São Paulo e ela volta para cá, o negócio foi feito aqui. Foi feito em Manaus, regional, daqui. Né? Mas de outro lado, para quem está comprando isso, não interessa de onde veio. Mas para quem fez, interessa. Né? O que eu quero dizer com isso? Alguém vai para casa, Fernando, e fala assim, nossa, meu amor, hoje eu fiz 100 televisões. Eu fabriquei 100 tubos de televisão, na época do tubo, né? Ou vendi X pastilhas, ou vendi X chicletes. Uhum. Cara, estimular o cara a falar, bicho, você é o melhor no que você faz. O Fernando traz isso no rodapé do e-mail dele, né? Faça sempre o seu melhor. E eu acho que esse não tem como não se apaixonar. Varejo, inovação é se apaixonar. Não tem varejo sem pessoas. Não tem como tu abrir uma loja sem ter funcionários. E envolver essa galera em cima de um propósito faz todo sentido. Eu sou de uma região do Centro-Oeste, que eu morei muito tempo, pegando um gancho do que o Walter falou, em cada supermercado, grande ou pequeno, mesmo as grandes redes, criaram um projeto que eu acho muito bacana, que tem tudo a ver também com Manaus, por que não copiar? É melhor copiar o bom do que inventar o que não presta. Eu aprendi uma vez essa frase e copio até hoje essa frase. Cara, cada supermercado tem uma geladeira na frente, uma geladeira solidária, onde as pessoas daquele entorno daquele supermercado, o supermercado não põe produto dele, embora possa alguém comprar e pôr. Mas ele patrocina um ponto físico onde chama-se geladeira solidária. Quem aqui está me ouvindo que é do interior de Rondônia, tem aí de Paraná, tem algumas cidades que eu já vi também lá, porque é muito forte a presença de imigrantes dessa região. Mas em Campo Grande tem muito isso. Tu vai no supermercado, tem uma geladeira na frente onde tu pode ou trazer um produto que tu ia consumir em casa e coloca ali, né? Ou que tu compre alguma coisa no supermercado e coloque. Gente, tem toda uma gama de pessoas que precisam daquilo, entendeu? Se não tiver um lance de botar uma cuba de ovos ali, vai ter alguém em algum lugar que não vai fazer. A gente vive numa região que ela é muito próspera e ela é muito farta e a gente acaba não dando valor muito para isso. Acho que a gente tem que valorizar mais isso daí, tem que trazer um pouquinho mais para dentro de casa. E o varejo nosso tem essa responsabilidade. E aí, para falar um pouquinho do que a gente está fazendo agora, para não ficar só no discurso lindo, mas o que vocês estão fazendo, né? A gente transformou agora, recentemente. Tá aí uma dica que você pode fazer amanhã também. E se alguém aqui se interessar pelo projeto, eu já estou com autorização para você fazer também. O Grupo Tapajós, a Santo Remédio, Farmabem e Flexi Pharma, todos os meses nós emitimos 1.300.000 cupons fiscais. E aí, pergunto para você, quem que pegou um cupom fiscal alguma vez e teve cuidado de olhar no verso para saber o que estava escrito? Amassou, jogou fora, prestou conta com a empresa? Bem, a gente está transformando o verso desse cupom fiscal num projeto de ajudar crianças desaparecidas a serem localizadas. Então, cada funcionário nosso vai ser treinado para quando entregar o cupom para o cliente, olha, se você vê essa criança, você tem um número aqui, você pode ajudar. São crianças que estão desaparecidas há 10 anos. São pessoas que não têm, de repente, e é um projeto junto com o Departamento de Polícia, Departamento de Apoio ao Adolescente de Manaus, e que isso não tem custo. Tu já não emite cupom fiscal todo mês. Então, eu não gostei do projeto, como é que faz? A ideia da Santo Remédio, não. A gente quer só ser o primeiro. Então, você pode ligar para a gente, eu te mando a arte, te digo qual fornecedor da bobina, você coloca lá que você quiser, negocia para fazer amanhã. Cara, o Fernando, o Breno, só para... Tá no finalzinho já, né? Só para... Mas coisa simples. Falando de coisa simples ainda, só para... O Fernando falou do cupom, eu lembrei de uma coisa. Esse sujeito teve uma ideia. Ele falou assim, como é que eu economizo? O Fernando teve a ideia de encurtar os caracteres de impressão
do ticket de uma rede de farmácia que a gente trabalhava junto. E isso economizou, cara, quase 100 mil por ano na emissão de bobina das lojas. Então, assim, cara, ele tirou 2 centímetros do cupom. Encurtou a distância entre os caracteres. São coisas, cara. Retail e detail. Cara, não precisa... Isso é coisa de quem não dorme, né? Cara, é coisa de quem dorme pouco, mas assim, é você olhar para falar assim, cara, será que dá para tirar, dá para mexer aqui? E você fazer o simples. Não tem nada que não é nem... pelo amor de Deus, não é para deixar de dar cupom fiscal. Não, por favor, não estou estimulando isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu falei para encurtar o tamanho da bobina, não para não omitir a bobina, Fernando. Fernandão, essa busca pela inovação, aí a Flex Pharma está com um projeto bastante interessante aí, que vai fazer com que o empresário aí dependente ganhe 10 anos na frente aí de experiência de um grupo aí, 10, 20 anos na frente, que já está ralando aí há muito tempo. Explica um pouco aí para o nosso ouvinte aí sobre os projetos de franquia da Flex Pharma. Então, quando a gente fala de inovação, acho que encaixa bastante nisso aí. Você que está ouvindo a gente aí, imagina empreender no varejo. Né? Empreender no varejo, tem 2 formas. Você pode começar tentativa e erro e seguir. Ou você pode aprender com alguém que já errou mais. Né? Acabei não cumprindo a minha promessa aqui de falar de erros. Se tiver tempo, eu quero contar a história do balão. Senão, a gente toca no outro podcast. O fato é o seguinte, o Grupo Tapajós, ele tem manuais, processos, ele sabe qual é o produto que vende em cada região. Vou dar um exemplo aqui, parece bobo, mas mostra um pouquinho disso. Quem está ouvindo a gente aqui, que já teve dor de garganta alguma vez, consumiu um medicamento chamado nimesulida. Não estou fazendo automedicação não, procure seu médico, consulte aí o seu médico, pelo amor de Deus. Não estou dizendo para você consumir esse medicamento. É só um exemplo. O medicamento nimesulida, que é o princípio ativo da qual ele é feito, ele tem, na apresentação de 100 mg com 12, Breno, são 47 laboratórios no Brasil que produzem esse item. No Brasil hoje, pela Close-Up e Kiva, que são os institutos que auditam esse mercado, nós estamos falando de alguma coisa acima de 65 mil produtos diferentes, SKUs, produtos com código de barra diferente, que poderiam vender numa drogaria. Então, se você quer ter uma drogaria que nunca vai faltar nada, Walter, era só você cadastrar 75 mil. Ter estoque para isso tudo, bolso para isso tudo. Se tiver, beleza. Vamos falar de nimesulida ainda. Entre as 47 tipos de nimesulida, qual delas eu vou escolher para ter na minha drogaria? Por qual preço eu vou vender? E se o meu cliente naquela geografia conhece essa nimesulida. Vou dar um exemplo de nomes que nimesulida é a molécula, é do que é feito. Um smartphone pode ser Samsung, pode ser Xiaomi, é isso? Uhum. Pode ser um da Apple, enfim, pode ser várias marcas, mas é um smartphone. A mesma coisa. O que faz esse produto é essa molécula que tem 47 tipos de laboratórios. Essas escolhas são aquelas coisas terríveis que você fica no final de semana em casa com um controle na mão, passando na Netflix e não sabe e acaba não assistindo nada. Minha mulher odeia quando eu faço isso. Mas todo mundo aqui passou por isso. Eu durmo e não escolho o filme. Eu assisto... Tu assistiu o que hoje? 10 trailers. E não adianta, né? Então, assim, esse dilema da escolha ele é pior, porque uma drogaria tu tem que escolher entre 65 mil produtos, quais 5 mil produtos tu vai ter no teu mix. E o produto que funciona na zona leste não é o produto que funciona na Ponta Negra, não é o produto que funciona na Cidade Nova, no Planalto, Japim. Galera, estou um ano aqui, estou tentando me esforçar para lembrar os bairros, mas eu não conheço mais bairros que esse. Então, desculpa se eu deixei alguém de fora. O ponto é que... Parque 10, Coroado. Olha aí, já conhece mais. É porque ele deve estar morando lá. Ele foi procurar casa essa semana, isso é um grande filho de uma égua. Ele foi procurar casa essa semana e tem os bairros na cabeça. Tudo ali perto, ele falou. Parque 10, é aqui do lado. Ali do lado. Então, o que a Tapajós ajuda, o Grupo Tapajós na franquia? Ele faz uma curadoria. Ele é aquele amigo seu que já, olha, a série é incrível, essa série pode assistir que tu vai gostar. E a gente faz esse papel do amigo que conhece a série e te coloca dentro do negócio dizendo qual é o mix que você vai ter, que região da cidade faz sentido, que indicadores você tem que medir, que sistema você tem que colocar. Isso feito não porque é um palpite, mas é porque a gente tem acesso a 20 anos de venda desses produtos nessa geografia para saber o que é isso.
O Grupo Tapajós representa 50% de todo o medicamento vendido no estado do Amazonas. Isso deixou com a gente um legado muito grande de informação, que é o que a gente quer dividir com pessoas que querem empreender nesse segmento. Fernando, é 30%, é importante falar que a gente não está só no Amazonas, né? Mas em 30% da região da nossa área de atuação. Sim. Então, o grupo é expressivo, não é só em Manaus. A gente já atravessou as fronteiras. Né? É isso então, aí. quem quiser aí se habilitar para passar pelo teste aí, né? Deve ter um cadastro, deve ter um sistema aí para poder... Eu diria que não chega a ser um teste, Breno. Tem troca de valores, né? Acho que águia voa com águia. Tem uma coisa assim de qual o teu propósito, né? Tu é um farmacêutico recém-formado com faca no dente que tu quer voar e tal, faz sentido. Eu tô vendo aqui, eu nunca trabalhei com drogaria, mas eu quero entender esse negócio, faz sentido. Você contrata as pessoas por conhecimento, né? E demite por atitude, não é isso? Vamos pensar pela aí. técnica e demite pelo comportamento. Vamos inverter esse negócio? Eu nunca da minha vida ouvi falar de farmácia. Ok, tu tem atitude? Tem. Então, legal. Então, tem uma oportunidade aqui. Porque conhecimento a gente tem. Eu não posso te ensinar a acordar domingo e ficar preocupado. Se eu não consigo. Mas se tu tiver atitude, eu te dou conhecimento. Eu acho que essa é a proposta aí do Grupo Tapajós. E o caminho aí, entra no site flexfarma.com.br, lá vai ter Seja um Franqueado. E você preenche o cadastro e já vai estar caindo aí com o nosso amigo Saulo, que vai te atender com a voz do... Uau! De William Bonner. William Bonner. Não, Eu quero contar a história do balão antes de encerrar, se tiver tempo. Não, ainda. tem tempo sim. Vai lá, tem 30 segundos. De balão? Vai. Como é que é o balão? Então é o seguinte... Exercite sua capacidade de sintetizar, a gente vinha falando disso. Então, assim, primeiro uma dica poderosa aí para quem está ouvindo a gente, é tu sempre tem um cara muito talentoso no teu time, mas ele é muito prolixo, né, velho? Eu fui testemunha de Jeová por um tempo. Eu visitava as casas e vendia Despertar e Sentinela. Isso me ajudou em muita coisa. Outras coisas nem tanto. E nesse período de testemunho de Jeová, eu li a Bíblia com alguma frequência para participar de gincanas. E algumas coisas bobas eu lembro até hoje. Você que está me vendo aí, uma dica agora. Qual é o menor versículo da Bíblia contando? Gente, vai no Google depois. Jó 3.2. É o menor versículo da Bíblia. Qual é? Jó disse. É só isso. Jó disse. É o menor versículo da Bíblia. Jó 3.2. Quem está me ouvindo aí vai concordar que curte esses negócios de Bíblia aí. Foi uma época da minha vida bem intensa. Poderia um podcast nesse momento espiritual, enfim. E tem pessoas que são capazes de transformar Jó 3.2 no Novo Testamento, cara. O cara começa a falar, dá um monte de volta. Ninguém tem tempo. Se tu agora pegar e chamar no teu celular um Uber e ele demorar 10 minutos, o que você faz? Cancela. Por que tu acha que eu vou ter a tua audiência, a tua atenção por mais tempo? Não tem. A gente tem que vender muito rápido. Como é que eu me conecto com um cara com um discurso limpo, tranquilo, tanto para receber, tanto para vender? Então, acho que no dia a dia, seja um Jó 3.2. Acho que a Bíblia tem muitos ensinamentos aí. Eu estou me apropriando de um por conta dessa história. E aí, gente, assim, contando... Eu quero terminar aqui eu não sei quanto tempo a gente tem. A história do balão. Para contar de erros. Incentiva teu time a dar liberdade para o teu time para errar. Isso não é um discurso vazio, não. Eu comecei no varejo em 2002. Trabalhava em Belém do Pará, numa rede chamada Extra Farma, que depois foi vendida, graças a esse rapaz aqui, ele conseguiu enfeitar a noiva de tal forma que foi vendido de uma maneira copiosa. Que rótulo ruim que eu levei. A noiva era bonita, mas você maquiou legal. Maior transação do varejo farmacêutico no Brasil. Ela foi vendida por quanto, Walter? Por R$1 bilhão. Uau. $1 bi. Ele não conta quanto ele levou. Essa parte ele não acaba não contando. Foi aí que começou aquela história do Pantanal, que ele é dono da metade do Pantanal. Foi logo depois disso. Eu já frequentava lá antes. Então, mas aí eram 10 hectares, aí vendeu 10 mil hectares. Mas tudo é água. Aí tu ficou amigo do meu do amigo. Não conheço, não, só a reputação. E é boa. É boa, né? É boa. É um cara que ajuda a gente. Contando a história do balão, cara, assim, Ciro de Nazaré, deve ter algum paraense me ouvindo aí, sabe da importância dessa festa. Eu era o gerente de marketing de uma rede de varejo, louco para mostrar serviço, para chegar lá, puta, fiz alguma coisa. A maior festa, assim como no Amazonas é o Festival de Parintins, né? E em Belém é o Ciro de Nazaré, que acontece no segundo domingo de outubro, enfim. A festa muito bonita. E eu, na minha ansiedade para poder mostrar resultado, convenci o dono da empresa. Estou falando de 2003. Quem depois entrar no meu Instagram lá, @Fernandu, FH
no final tem a foto dessa história. Fernando, empolgado para poder fazer uma puta apresentação para o presidente da empresa, convenceu de que um balão, né, aquele balão tipo da Capadócia, sabe, balão mágico, que ele ia levantar voo e ia sobrevoar o Sírio, jogar pétala de rosa, né, com um balão todo envelopado com o nome da empresa e tal. Putz, vendia a história, ficou animal o negócio. Quem é de atendimento de agência sabe que às vezes a ideia é ruim, mas o cara do atendimento consegue fazer de um jeito tão talentoso. Puta, fechou. Liguei para Boituva. Tirando a peteca. É igual tirar o King Kong. A do tubarão é boa também. Do tubarão também, vai contar depois. Aí, cara, continuando o erro. E aí é importante se você trabalhar num ambiente legal. Eu vou terminar com esse fecho. O balão, o pessoal de Boituva veio numa caminhonete lá de São Paulo para Belém, chegaram uma semana antes. Putz, para poder preparar tudo, porque no Sírio o balão ia sobrevoar a procissão. No trabalho, Walter, já tinha pessoas se organizando, porque eu ia levar filho de funcionário para poder viajar, a gente ia fazer ação de venda ali quem comprasse X reais do produto tal ia poder viajar no balão, tipo assim, sabe, balão mágico, aquela coisa aproveitar assim. bem esse balão, né? Cara, incrível o negócio. Já tinha fila. Eu tava tentando, já tava brigando, sabe aquele abadá do Nana Banana, sabe aquela coisa que todo mundo queria, tava desse naipe o negócio. Eu tava me sentindo, puta, acertei, é isso mesmo. Já tenho 10 anos aqui de empresa por conta dessa ação. Resumo, Belém, se você olhar no mapa, é uma península. E o vento em Belém, ele sopra da direção do continente para um lugar chamado Rio das Onças, Rio Guamá, e se o balão levantasse do lugar onde a gente queria levantar, ele ia sobrevoar o Sírio por 5 minutos. Que pousar no meio do Rio Guamá, cara, sem chance de resgate, nenhuma. O pessoal que veio percebeu no primeiro dia que tinha sido um fracasso o negócio. Aí eu não fiquei com vergonha, não expliquei pro dono. Nos 2 primeiros dias eu tentei, não, teve um problema técnico. Resumo da ópera, gente. O meu patrão na época, a filha dele era namorada do dono da Globo local lá em Belém. E essa empresa já estava preocupada. Vamos fazer melhor. Ele era casado com uma pessoa que era de uma veículo uma emissora de televisão local. Aí depois você edita aí que fica melhor. Porra, Fernando. Corta tudo, eu vou falar de novo. Tava indo bem até a hora que pousou no Rio das Onças. Não, Globo não pode falar, então vou tirar. Então, tem uma dica depois. Então é o seguinte, o proprietário da empresa, que era meu chefe, a filha dele ela estava namorando com uma pessoa de um veículo de comunicação lá de uma rede TV local. E esse cara se empolgou tanto, o diretor da rede TV local, que ele falou, não, vou pôr o cinegrafista lá. Vai estar de cima. Não tinha drone, 2002, 2003. Filmando ali tudo e tal. Tudo no papel era lindo, velho. Fracasso de execução, 0. No dia do Sírio, não tinha a menor condição de fazer. Eu percebi isso antes. E eu comecei a fazer eventos alternativos para tentar dar alguma visibilidade para esse balão. Paysandu e Bahia jogavam nessa semana e eu levei o balão para ficar em volta do teatro amarrado com a corda. Não? Por que não amarrou essa porra de frente em cima da Basílica? Só de curiosidade. Depois quando chego lá. Nunca desiste do seu sonho. Você vai ver só que não. Aí o que aconteceu, cara? O Mangueirão estava lá, o estádio lá de Belém, jogando Paysandu e Bahia. E eu peguei a minha ideia assim, vai dar tudo errado, mas uma coisa eu consigo fazer. O balão vai levantar voo aqui, do lado do estádio lotado, Paysandu na primeira divisão ainda. O Papão da Curuzu, nessa época, ganhou o Libertadores, pô. Ganhou do River. Foi no ano seguinte. 2004, o Paysandu chegou lá e teve a melhor campanha, enfim. O fato é que o balão ia levantar voo aqui e ia fazer sobrevoar o estádio. Não ia ser 1 milhão de pessoas no estádio, mas 50 mil pessoas iam ver o balão. Cara, não rolou, porque tava com uma garoa, meio chuva, não rolou de fazer, o balão ficou preso na porra de uma corda, outro tiro na água. Eu tô lá triste, sentado assim, puta que pariu, o que pode ser pior que isso, meu Deus? Eu não pedi autorização para que o pessoal... eu não pedi autorização para a Secretaria de Educação e Lazer do Estado do Pará para pôr aquele balão ali. Imagina que tu chega num local...
E tu não pede autorização, tu é uma marca de guerrilha. Coloca essa porra lá. A mulher chegou com uma multa que era 4 vezes o que eu tinha pago. Eu tinha que trabalhar 15 anos para pagar a multa. Cara, eu peguei assim, ó, você pode multar, eu tô na rua mesmo, o que você fizer tá valendo. Ela me deu um documento me intimando para ir na segunda-feira para visitar com ela, e eu já tava lá sentado pelo foda-se. Tô desempregado mesmo. Paysandu perdeu o jogo. E o balão tinha as cores do Bahia. Os dois são Pessoal, bicolinos. passaram Não, o pessoas Ayrton. saindo do estádio com a marca da Extra Farma lá, com as cores do Bahia. Qual é a chance? Cara, jogaram pau, pedra, no outro dia notícia de todo. Graças a Deus. Não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha rede social. Eu contando hoje parece mentira, mas eu tenho foto disso. No dia seguinte, aí que eu acho muito bacana, que é uma pessoa que me ensinou muito, apesar da gente não ter tão próximo hoje, que chama-se Paulo Lazera, que era meu presidente na época. Cheguei lá com ele e falei assim, Paulo, deu ruim, mas eu tenho aqui, o balão custou 40 mil reais, mas eu tenho aqui 5 mil reais que eu vou te dar para poder diminuir esse prejuízo. E se tu quiser, me cobra parcelado, que eu pago. Não, Fernando, relaxa. Só erra pênalti quem bate pênalti. Cara, foi libertador. Assim, a minha admiração por esse cara começa daí, assim, e eu carrego isso comigo. Tudo que podia dar errado, deu errado. Falou, eu gastei 40 mil para te ensinar, para aprender, 2003, tu vai perder. Cara, aí. uma Cherokee custava 39, eu acabei de fazer a conta. Vou dar um exemplo, por que eu tô falando isso, galera? É que no final dessa história, a moça que me deu uma multa ficou com dó de mim e falou, ó, eu não posso não te multar, mas tu tem que fazer alguma coisa em troca aqui para beneficiar o estádio. E a gente patrocinou um túnel da entrada dos jogadores no campo, com o número da entrega nossa na época. O Paysandu ganha a Copa Verde em cima do Palmeiras, vai para a Libertadores. Cara, todo o estádio lotado por 8 jogos seguidos, o Paysandu, da melhor fase da vida dele, só tinha uma empresa fazendo propaganda lá dentro, que era a Santo Remédio. Desculpa. Extra A Extra Farma. Tá no sangue, né, cara? Custou o balão, mas o balão te abriu porta para coisa melhor. Todo mundo tem um balão na vida, e se você não tem um balão na vida, procure um, para você poder contar a sua história, para poder de novo fechar com o que eu falei do Fernando Pessoa. Eu não sou nada, eu nunca serei nada, mas meus amigos não, são campeões de tudo. Não, termina com uma história de balão. Qual foi a maior bobagem que você fez na vida, que você conta com orgulho porque você aprendeu alguma coisa? Se você não tem isso, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se você não tem isso muito claro, cara, tua vida, teu negócio é um grande tédio enorme. Não estou falando para errar o balão toda semana, mas é legal ter um balão para contar. Bacana. No princípio do erro, dá tempo de falar 1 minuto? Dá. Vamos finalizar aqui já não. Erro, nesse mesmo grupo que onde eu comecei minha carreira, ele proibiu utilizar a palavra erro. Ele lá tem nessa mesma parede. Achei que fosse balão. Não. A turma lá de Boituva, eu queria saber quanto tempo eles ficaram morando em Belém. Enfim, deve ter sido um mês, né, nessa trajetória do Fernando. Mas eles chamam um erro lá igual oportunidade de aprendizado. A palavra erro foi banida do grupo. Eles chamam isso de oportunidade de aprendizado. Claro que não dá para ficar testando o humor de todo mundo o tempo todo, mas é uma oportunidade de aprendizado. Para fechar rapidinho com a história do tubarão, gasta 1 minuto, mas não sei se todo mundo conhece ou contato tem com a história, depois pesquisa no Google. O filme Tubarão, o primeiro sucesso aí do Steven Spielberg. 76, 70, né? Eu acho que era, cara... 74. Ó. 74. Da sua idade, mais ou menos, assim. Não, eu sou de 76 para cá. Enfim, o que acabou acontecendo? Eu não sei se todo mundo sabe da história, mas o Tubarão tinha tudo para ser um fracasso. No meio do filme acabou a grana do Steven Spielberg e o Tubarão estragou. Então o Tubarão só fazia um movimento de subir e descer. Ele parou de se movimentar. A máquina que controlava o Tubarão estragou. Então, no filme todo, ele conseguiu gravar, Breno, aí a sua praia, que você entende mais disso que eu, 1 minuto e 30 do Tubarão funcionando. Ele só tinha, na história toda, do filme todo, ele só tinha o Tubarão funcionando por 1 minuto e 30. Então, ele tinha que criar um jeito de não perder o filme. Ele falou que já estava quebrado, enrolado. Cara, ele criou um jeito de sugerir que o Tubarão existia. Então, ele criou uma música. Então, a música sugere a presença do tubarão, que o Fernando gentilmente acabou de colocar aqui. Mas, então você não precisava ver o tubarão, você só precisava saber que ele existia. E essa metáfora que ele criou, né, esse maneirismo que ele criou, fez um sucesso. Né? E hoje, tanto que a palavra
Tubarão foi a palavra mais temida durante 30 anos, só perdia para fogo, e ela foi sucedeu a palavra índios, né? Lá atrás, os índios americanos, na invasão do Velho Oeste, o povo morria de medo disso. Então, a palavra tubarão foi, depois de fogo, a segunda palavra mais temida do mundo durante muito tempo. Mas Recife ainda é a primeira. Com sérias restrições orçamentárias. Eu acho que é importante, né? Que dá para fazer muito, dá para inovar muito. muito. Uma trilha sonora, Fernando. Eu tô aqui, ué, acabei de ouvir aqui. Uma trilha sonora. Acabei de ver aqui. Como é que você faz isso, né? Como é que você faz? A inovação acontece, não tem nenhuma relação não tem uma correlação com grana. Não tem. Zero. Não tem. Zero. Tá na atitude. Eu vou deixar a minha aqui pra gente fechar. Tinha um cliente, um baixo orçamento, ele queria apresentar as peças de roupa da loja dele. Eram peças de roupas infantil, né? E aí, como é que eu vou apresentar essa roupa se o cara não tem dinheiro para pagar um cash, né? Se não dá para entrar uma garotinha vestida com aquilo, como é que a gente vai fazer isso aí de uma maneira que fique legal? A gente fez um desfile de moda sem ter modelo. A gente colocou, então, os manequins vestidos, aquilo ali. Você abria uma cortina, apareciam os manequins vestidos. E onde é que estava a garotinha que deveria estar vestida? Ela estava atrás das câmeras. E ela dizia assim, uhul, adorei! Uau, que legal, loja tal! E mudava de cena e era o tempo todo somente manequins mostrando as roupas. A falta assim, de novo trazendo aquele lance de ter muito cliente é uma bênção e uma maldição. E às vezes ter muito orçamento é uma bênção e uma maldição. Então, é verdade. Você tem a restrição, né, que o Walter falou sobre as crianças que não têm comer na África te obrigam a ações ali que são... tem começo, meio e fim muito rápido, a restrição ela te obriga à ação, né? Eu posso fazer semana que vem essa ação, tá tudo bem. Cara, não. Ter pouco recurso é um combustível poderoso para você inovar. Fazer você pensar, né? Durante muito tempo aí, no início da vanguarda, a gente era conhecido por fazer milagre com pouca verba, né, cara? Ainda hoje a gente é conhecido. Assim. Hoje tem bastante. Inclusive, eu vou repensar isso amanhã. Hoje ainda tem cliente ligando, cara. Já sei que ela foi buscar a gente Mercedes no banheiro. Ainda ontem eu recebi uma ligação de eu te conto, Leonardo. Mas aí, obrigado, pessoal. Acho que a gente vai ter assuntos aí para próximos podcasts, próximos temas aí. A gente que agradece, história. De verdade. Vamos fazer um só para contar a história do Fernando, balão? a história só a ida da África do meu amigo aqui, do Walter. Foi muito bacana. E é isso. Acho que foi um podcast criado para a vanguarda, para os nossos clientes, dar voz, dar espaço para o nosso dia a dia, um bate-papo legal aí, regado a muito chazinho verde. Chazinho verde. É isso aí. Tem uma e aí, muito obrigado aí para vocês que estavam acompanhando a gente, que sigam, não sei se vão fomentar o Instagram do Fernando. Sigam o Bernardo lá, que é meu filho, está no meu Instagram, @Fernando, só que o Fernando escrito diferente. F de faca, H de hotel e no lugar do O é U. Pronto, valeu. Fernando com PH. Volta aí, não deve ter Instagram. Siga ele no Orkut, pessoal. Aqui, Nunca tive Atari nem Orkut. Jogava de bola de cobertão. Sou das antigas, irmão. Tem essa não. Torço pro Vasco. Sou um cara bem tradicionalista. Ele começou a usar o WhatsApp essa semana. Porque minha mulher pediu. Tá vendo? E o Leonardo não sigam não, deixa ele comigo ali na vanguarda. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado pela conversa. Sempre um prazer estar aqui. Valeu. Joinha pra vocês aí.